Olá, Deus abençoe a sua vida. Vamos ler mais 3 capítulos do Evangelho de Mateus, capítulo 13, capítulo 14 e o capítulo 15. Capítulo 13, o que nós temos aqui? A parábola do semeador. Capítulo 13, a gente chama ele das parábolas do reino. Por quê? Verso 1 ao verso 9, nós encontramos a parábola do semeador. Jesus está ensinando a multidão. E essa é uma das parábolas famosas de Jesus sobre o semeador que lança sementes em diferentes tipos de solos: o caminho, o solo pedregoso, o espinhoso e o bom solo. E cada tipo de solo aqui representa a resposta das pessoas à mensagem do reino. Você vai ver que Jesus ele vai explicar essa parábola do verso 18 ao verso 23. Jesus explica essa parábola do semeador, revelando que as sementes são a palavra de Deus e os diferentes tipos de solo são diferentes tipos de corações. Aqueles que não entendem, aqueles que recebem superficialmente, aqueles sufocados pelas preocupações do mundo e aqueles que produzem fruto. Eu gosto muito de ensinar quando eu vou falar sobre a parábola, porque Jesus está usando uma linguagem que as pessoas ali entendam. Por quê? Por que elas entendiam? Porque nós estamos falando de uma nação onde a sobrevivência dela era por meio da agricultura. Agora, nós hoje, com toda a tecnologia que temos, nós sabemos que o solo ele pode ser preparado para receber a semente. Eu sempre tenho dito isso. Eu e você temos que preparar o nosso coração para receber a palavra de Deus. A palavra de Deus é semeada. E o meu coração e o seu não pode ser um coração duro, tomado de espinhos. Não, não, não pode, não pode. O nosso coração precisa ser uma boa semente para que a palavra de Deus produza o fruto, o resultado. Isaías vai dizer que a palavra de Deus não volta vazia, ela cumpre o propósito pela qual ela foi enviada. Então, prepare o seu coração para receber a palavra de Deus. Quando chegamos no verso 24, nós temos a parábola do joio, o joio e o trigo. E essa parábola é muito interessante porque Jesus compara o reino de Deus, o reino de Deus, a um campo onde o trigo e o joio aqui é uma erva daninha, eles crescem junto até a colheita, quando eles serão separados. Eu gosto muito dessa parábola. Como pastor, eu sempre ensino a liderança. Como aqui na parábola está dizendo, não é a nossa função arrancar o joio. Por quê? Porque é o próprio Deus que arranca o joio. O joio e o trigo, eles crescem juntos. Vai chegar um momento que a diferença vai ser muito clara. Porque o joio, ele tem aparência, mas ele não é trigo. Ele não tem fruto. Ele não dá resultado. Ele só tem aparência. Mas o trigo não. E aí, quando chegamos no verso 31 ao verso 36, 31, não, primeiro 31 ao 33, nós vamos ver aqui a parábola do grão de mostarda e do fermento. Então ele fala do reino de Deus, que é comparado a um grão de mostarda, que cresce até se tornar uma grande árvore, e ao fermento que levenda toda a massa. Isso é muito, muito importante, porque nós temos aqui o grão de mostarda e um exemplo do fermento, e às vezes nós não percebemos que algo pequeno pode crescer muito e influenciar toda a nossa vida. Verso 36 ao 43, o que nós encontramos aqui? A explicação da parábola do joio e do trigo. Jesus explica que o campo é o mundo, o bom trigo são os filhos do reino e os joios são os filhos do maligno. E que no fim dos tempos, os anjos separarão os justos dos ímpios. Gente, essa separação é o próprio Deus que vai fazer. É o próprio Deus que vai fazer. Verso 44 ao 46, nós temos a parábola do tesouro escondido e da pérola de grande valor. E aí, novamente, ele está falando do reino dos céus, é como um tesouro escondido, é como uma pérola de grande valor, pelo qual vale a pena renunciar a tudo. Ouça, leia essa parábola, entenda muito isso. Eu gosto muito quando Mateus escreve, nos mostrando essa realidade.
Vale a pena renunciar tudo pelo reino dos céus. Vale a pena, acredite em mim, vale a pena. Verso 47 ao verso 50, o que que nós temos? A parábola do tesouro escondido, já falamos dela, a parábola da rede. Então, aqui do verso 50, do verso 47 até o verso 50, a parábola da rede. O que é que essa parábola nos fala? O reino é como uma rede que coleta peixes bons e ruins, que são separados no fim. Não sei se você já viu um pescador, mas vem a rede, vai levando tudo. Depois vai ter a separação. Se entendêssemos essa parábola, talvez nós seríamos, às vezes, muito menos religiosos. Ah, pastor, tem joio no meio do trigo. Vai ter. Tem peixe que tem aparência de peixe, mas não é. Vai ter. E não se preocupe, uma hora vai vir a separação. E quem vai fazer essa separação é o próprio Deus. E aí o capítulo 13 termina, né, com o desprezo por Jesus em Nazaré. E aí ele vai falar que um profeta não tem honra na sua casa. Jesus é rejeitado em sua cidade natal, que é Nazaré, onde as pessoas não acreditavam nele por causa da sua origem humilde, né? E aí, olha, verso de número é, verso de número 57. E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhe diz: só em sua própria terra, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Então, quando viram Jesus, falaram: mas nós conhecemos o pai, conhecemos a mãe, conhecemos o irmão. E nós devemos tomar muito cuidado. Por quê? Porque Nazaré acostumou tanto com Jesus. Porque viram ele ali durante a sua adolescência, juventude, e quando ele se revela como Cristo, eles não acreditaram. Cuidado para você não acostumar com o sagrado. Cuidado. Vamos para o capítulo 14. Capítulo 14, nós temos aqui a morte de João Batista. João Batista é decapitado. João Batista, o primo de Jesus, o precursor, aquele que preparou o caminho para Jesus. Do verso 1 até o verso 12, Herodes, influenciado por Herodias, ordena a decapitação de João Batista. João havia sido preso porque ele criticava o casamento ilícito de Herodes. E aí sua morte é o clímax de sua vida com o precursor de Cristo. Então, o que vemos aqui é João Batista, na sua pregação forte, e vemos aqui Herodes, por um pedido de uma mulher, Herodias, vai pedir a cabeça de João Batista. Lembra que Jesus havia falado que João Batista era o maior do nascido entre os homens, até aquele momento. Quando você chega no verso 13, até o verso de número 21, nós temos a primeira multiplicação de pães e peixe. Jesus vai fazer isso 2 vezes no seu ministério, e aí, após a notícia da morte de João, Jesus vai se retirar para um lugar deserto, e ele vai se retirar porque também os discípulos voltaram das primeira viagem missionária deles, né? Daquele envio deles na missão. Eles estão cansados. Jesus vai para um lugar deserto para descansar com seus discípulos, mas a multidão descobre que ele está no deserto e segue Jesus. E Jesus, movido por grande compaixão, vai curar os enfermos, vai realizar milagres. E aí o milagre é de alimentar 5.000 homens com apenas 5 pães e 2 peixes. Por que cita aqui apenas um homem? Porque naquele período contava-se apenas os homens. Mas tinha mulheres, tinha filhos, famílias inteiras. Então Jesus opera aqui um milagre de multiplicação. Verso de número 22 ao verso 33, Jesus anda sobre as águas, é ali no mar da Galileia. Jesus vai falar para os discípulos passar para o outro lado, que ele vai se retirar para orar. E aí, de madrugada, Jesus vem andando sobre as águas. E Jesus vai se revelar aqui, né, para eles. E isso é muito interessante, porque os discípulos, no primeiro momento, vão pensar que é um fantasma. Jesus vem durante a noite andando sobre o mar. Eles não tinham referência nenhuma de que Jesus poderia fazer isso.
Vemos Pedro falando: se és tu mesmo, manda que eu vá. Pedro é o único a descer do barco. Pedro chega a andar, sim, sobre as águas, mas quando ele tira os olhos de Jesus e olha para a força do vento, ele afunda. E aí Jesus o resgata. E aí os discípulos vão adorá-lo, os discípulos vão declarar que realmente ele é o Filho de Deus. E quando você chega aqui no final, verso 34, né? Depois de atravessar o mar, chegaram em Genezaré, quando um homem daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes. E aí Jesus cura em Genezaré. Nós observamos que nesse momento a fama de Jesus já está espalhando para todo Israel. Vamos para o capítulo 15, terminar nossa leitura de hoje. Capítulo 15 de Mateus, nós temos aqui as tradições humanas e o coração puro. Deixa eu te explicar. Do verso 1 até o verso 20, nós vamos ver Jesus e a tradição judaica. Os fariseus vão criticar os discípulos de Jesus por não lavarem as mãos antes de comer, conforme a tradição. Jesus responde dizendo que não é o que entra na boca que contamina o homem, mas o que sai do coração. E aí ele está expondo aqui a hipocrisia dos fariseus, que honra a Deus com os lábios, mas seu coração estão longe. Quando Jesus fala dessa adoração, ele está citando Isaías capítulo 29, verso 13, Jesus falou sobre isso, da nação de Israel naquele momento, que Isaías vai declarar que eles estão honrando a Deus com os lábios, mas o coração está longe do Senhor. Então nós vemos Jesus aqui indo contra essa tradição judaica, né? Por quê? Porque naquele momento era apenas uma tradição, não era a realidade deles. Quando você chegar no verso 21 até o verso 28, nós temos a fé da mulher cananeia, que também está um grande modelo de fé aqui no Evangelho. Então Jesus se retira para a região de Tiro e Sidom, onde uma mulher cananeia pede que ele cure a sua filha endemoniada. Inicialmente, Jesus parece recusar, mas a mulher persiste em fé e Jesus vai elogiar sua fé curando a sua filha. Mais uma vez um ensino de como que a perseverança faz toda a diferença na minha e na sua vida. E aí nós vamos do verso 29 até o verso 39, onde temos a multiplicação do pão, a segunda multiplicação dos pães e peixes. Jesus vai curar uma multidão no monte e, novamente, ele multiplica os pães e peixes para alimentar cerca de 4.000 homens, além de mulheres e crianças, com 7 pães e alguns peixes. Então, essa é a segunda multiplicação dos pães e peixes. É muito lindo ver Jesus repetindo este milagre da multiplicação. E a gente percebe que Jesus, o coração dele sempre se compadecia em atender à necessidade da multidão. Ah, mas a multidão só ia até Jesus por causa dos milagres. Jesus sabia e mesmo assim Jesus realizava os milagres. Aí iam por causa de pão, mesmo assim Jesus multiplicava o pão. Isso fala muito do coração de Jesus. Quando você vai ler no Evangelho, você percebe a forma que Jesus trata os religiosos, a forma que Jesus trata a multidão e a forma que Jesus trata os discípulos. Aos discípulos, Jesus ensina com muita clareza, tira a dúvida deles. Com a multidão, Jesus falava muitas vezes em parábolas, com o propósito deles não entenderem as parábolas. Em muitos momentos, as parábolas eram muito simples, que falavam da realidade que eles viviam, isso ajudava na compreensão deles. E aos discípulos, Jesus tirava as dúvidas, Jesus falava claramente. Mas o que me chama a atenção é como o coração de Jesus se movia pela multidão ao ponto de sempre atender à necessidade dessa multidão. Deus abençoe sua vida. Terminamos mais 3 capítulos pela graça de Deus. Amanhã, se Deus permitir, nós vamos estar aqui para ler mais 3 capítulos da Bíblia. Deus abençoe a sua vida.